Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre essa notícia: remédio vai ser mais amargo e por mais tempo. Se você quer entender que remédio é esse da economia e por quanto tempo ele poderá ficar aí amargo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e, se quiser, entre aí no nosso grupo do Telegram que você está vendo aí, rodando aí, ou então também nos acompanhe agora no Instagram. E nós vamos falar então sobre essa notícia que saiu aqui no Valor Invest. Remédio vai ser mais amargo e por mais tempo, de sócio de gestora SF2 Trópicos sob o Copom. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer quem é que falou sobre isso. Quem deu essa notícia e falou a esse respeito é o Sérgio Machado. Se você não conhece o Sérgio Machado da SF2 Trópico, eu te convido a consultar, dá uma gulgada aí. É um gestor que tem mais de 40 anos aí de experiência no mercado e é uma pessoa muito ativa, principalmente no Twitter. Então fica aí o convite, primeiro para você entender quem é ele, para que depois, antes de criticar ou elogiar, você saiba exatamente qual é a visão dele. Uma das coisas que eu aprendi na vida é nós aprendermos e ouvirmos os mais experientes para poder tomarmos decisões corretas. Então ouça, se você vai seguir ou não, aí a decisão é sua. Antes de falar dessa notícia, acompanhe esse card aqui nosso, essa playlist Expectativas de Mercado, porque ela vai antecipar o que nós vamos detalhar aqui na notícia de hoje. O que o Sérgio diz? Embora não considere que o IPCA tenha desviado demais das expectativas, já começamos a ver uma informação diferente do que nós temos visto no mercado. O mercado inteiro falando de inflação, inflação nas alturas, não para de subir, e o Sérgio diz que talvez não tenhamos desviado demais. Pode ter acontecido, mas não foi grande. No mercado futuro de juros, ou seja, aquela taxa que nós apresentamos para vocês, já vemos falando há algum tempo, a termo já sinaliza uma Selic na casa dos 9%. Vou repetir para você, nessa data aqui, 9 de setembro, Sérgio Machado já dizendo que o mercado de juros futuros já está prevendo uma Selic em 9% ao fim do ano. Veja isto, meus amigos. Vamos ler mais em detalhes aqui a notícia para que você compreenda um pouco mais do que ele está falando aqui. Vamos lá, o fundamento dele é esse. A demora do Banco Central em reconhecer que a inflação não seria um fenômeno temporário tirou graus de liberdade para a autoridade monetária. Você se lembra, no ano passado, quando estava lá a Selic em 2% e o Banco Central ficou segurando, dizendo que não teria problema em manter então essa taxa Selic lá embaixo, porque não teríamos inflação, não teríamos problema em imprimir recurso, você deve se lembrar disso. E ele está dizendo isso aqui, Então, tirou graus de liberdade para a autoridade monetária reagir contra a alta reniente de preço. Segundo Sérgio Machado, o remédio vai ser mais amargo e terá que ser ministrado por mais tempo. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender. Que remédio é esse? A taxa de juros vai aumentar. Então ele está dizendo, vai ser mais amargo. Ela vai aumentar e ela vai ficar mais tempo em alta. Então é isso, vai aumentar acima das expectativas e quando continuar aumentando, vai ficar por mais tempo acima. Ele continua. Para o gestor, o IPCA em 0,87 em agosto, com uma taxa de 9,68 em 12 meses, surpreendeu apenas os torcedores. Veja, surpreendeu apenas os torcedores. O que ele vem dizendo é, já era esperado isso. Muitos, sem a memória inflacionária das décadas que o país vivenciou inflação de 2 dígitos até o Plano Real. Façamos uma pausa aqui. Eu venho falando muito sobre inflação nos nossos vídeos e apresentado o histórico de inflação a que o Sérgio se refere. Se você olhar os nossos vídeos, eu venho colocando uma projeção razoável de confiança, uma inflação em torno de 5,70% ao ano, que é a média dos últimos 10 anos. Entretanto, se você verificar nos nossos vídeos, o Copom tem projetado uma inflação muito abaixo desse valor. O que o Sérgio está dizendo aí é que nós brasileiros esquecemos muito rápido dos momentos de inflação que passamos. E aí, essa nossa memória de curto prazo faz com que nós nos
torcedores, então, porque esquecemos então a memória e ficamos torcendo simplesmente para a inflação cair. E não é assim que o mercado interpreta. Então nunca esqueça desse histórico inflacionário que nós temos aqui no país. Principalmente agora, que nós temos apenas um ano das eleições. Esse é um fator muito importante para que nós possamos então ter a economia nos eixos. E aí ele continua. É um imposto que mata os pequenos. O pobre não tem nenhuma defesa. Não tem defesa contra o quê? Contra a inflação. Porque quando a inflação vem, e principalmente essa inflação que ficou muito tempo concentrada, no preço dos alimentos. Alimento é item básico de todo ser humano. E os mais pobres não tem como, então, fugir desse tipo de alta, porque precisam se alimentar. Não tem como ele mudar, ele fugir. Ele pode até reduzir, mas chega num ponto que não tem como reduzir, porque ganha tão pouco. Não tem como deixar de comer alimentos básicos. Então não tem como fugir. E é um problema muito maior hoje por causa da forma como se atacou o problema. A crítica direta aí do Sérgio Machado. Parte da culpa é de quem? É da autoridade monetária que foi leniente. Traduzindo para você, na opinião do Sérgio Machado, ele está dizendo que o Banco Central tem culpa sim nesse tipo de problema inflacionário que nós estamos tendo hoje. Porque deixou de barrar demais e insistiu no discurso de que seria passageiro. Ou seja, o Banco Central continuou durante muito tempo dizendo que a inflação era passageira e que não havia necessidade de subir a taxa de juros. E estamos vendo agora uma inflação subindo sem parar e agora a taxa Selic tendo que correr atrás para reduzir essa inflação. O problema é que isso só acontece no médio prazo. Segundo os especialistas, os aumentos que nós temos da taxa Selic, cada aumento desse, só traz reflexo aí no médio prazo, em torno de 6 meses. Então veja a situação que nós estamos. E ele diz ainda, embora não considere que o IPCA tenha desviado demais das expectativas, vindo 0,10 ponto acima, no mercado de juros, a curva a termo já sinaliza uma Selic na casa dos 9%. Selic na casa dos 9% no final de 2021. A taxa embutida no contrato de depósito financeiro de outubro subiu mais de 1 ponto. O que ele está dizendo é que o mercado já está precificando isso para o final do ano. Uma pausa aqui. Se você quer entender um pouco mais, então, sobre qual a melhor taxa e qual o melhor preço sobre os investimentos no Tesouro Direto, assista a essa nossa playlist aqui. Nós atualizamos para você e você entende um pouco melhor sobre essas variações do mercado. E ele diz ainda, Machado atribui tal comportamento também à zeragem de posições de gestoras que estimavam que a inflação se arrefeceria. Então veja que o mercado em geral estava acreditando nisso e potencialmente ganharia se as taxas de juros futuras cedessem. Era uma aposta do mercado. Na hora do stop generalizado, o que ele quer dizer? Na hora que inverte isso e começa então a estopar as operações dos investidores, a porta de saída é estreita, ou seja, a correria é grande, o mercado fica extremamente agitado e dificilmente consegue reverter no curto prazo todas as operações. E aí ele diz, é um problema de modelagem. O mercado começa a acreditar nos modelos e eles são falíveis. É uma maçaroca estatística que olha para o retrovisor. O que ele está querendo dizer aqui é o que eu falo para você. Nós trazemos informações sempre olhando um pouco para o histórico. Só que antes de investir, você tem que olhar também para frente. Qual é a sua expectativa para o futuro? E por isso que nós trazemos aqui várias informações para você se manter atualizado. Se você ainda não está entendendo muito direito a esse respeito, coloque aí nos comentários qual é a sua dúvida, porque ela pode ser respondida por essa playlist aqui com inúmeras dúvidas interessantes. Então veja, nunca olhe só para o que aconteceu no passado. Tente projetar o que vai vir no futuro para que você consiga fazer um planejamento dos seus investimentos. E aí ele finaliza. O maior prêmio de risco exigido pelos investidores, ou seja, as maiores taxas, também vem pela percepção de que os ânimos políticos exaltados após o 7º de setembro e as reformas saíram totalmente do radar. Opinião do Sérgio Machado dizendo, olha, o que aconteceu com as taxas? As taxas dispararam, ou seja, os prêmios de risco,
não somente também pela questão política, que agora, no dia que eu gravo esse vídeo, no dia 12 de setembro, deu uma acalmada depois que a carta do presidente à nação foi divulgada. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que o mercado já está dando aí como certo que as reformas não vão avançar. E as reformas não avançando significa que as taxas tendem a não cair. Ou elas vão ficar ali ou podem até subir novamente. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre como os grandes investidores, aqueles que realmente têm dinheiro, como por exemplo os bancos, os fundos de pensão, como eles estão, então, investindo diante desse cenário, assista a essa nossa playlist, Leilão do Tesouro Nacional. E aí você vai entender tudo, absolutamente tudo dos grandes investidores. Meus amigos, essa é a posição desse gestor que eu particularmente admiro muito e acompanho aqui, principalmente nos domingos, aqui no Twitter. É importante você aprender com pessoas que têm experiência. Mais de 40 anos de experiência no mercado deve ser considerada para que você tenha sua própria opinião. Não é que você deve segui-lo, você deve ouvir e ter sua própria visão. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.